Muito bem, então, pessoal. Agora, oficialmente, bem-vindas e bem-vindos aos nossos encontros aqui, né, sobre os autores contemporâneos. A gente começando com o Christopher Bolas, acho que talvez vocês vão gostar, né? Espero, né? Eu gosto muito. Então, eu sou um pouco suspeito, mas claro, quando eu estou dando aula sobre um autor, eu geralmente fico muito favorável às ideias que eu estou explicando. Bom, então com o Bolas também não ia ser diferente, né? Mas ele, como eu estudo ele bastante no doutorado, então eu acho que é o autor mais, assim, que eu tenho a possibilidade de, inclusive, criar alguma coisa em cima deles. E como eu estou criando a minha tese, eu talvez traga para vocês algumas coisas, assim, em primeira mão, que eu acho que podem ser úteis, né? Ai, gente, que agonia falar com essa voz, assim. Eu ouço minha voz e falo, que péssimo. Mas faz parte. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho disso. Será que eu consigo deixar o meu. É porque vocês estão me vendo como um dos quadradinhos ou como quem está falando no meio? Quem tá Tá. falando no meio pra mim? Quem tá Ah, falando então, no meio pra mim também. beleza. Eu acho bom porque daí você, enfim, senão ficaria muito pequenininho. Gente, bacana, então vamos lá. Sabe, eu costumo dizer que a psicanálise talvez seja algo que a gente mais elabore do que de fato aprenda ou compreenda, percebe? Isso, porque veja, a teoria psicanalítica, no meu ponto de vista, ela precisa ser de fato elaborada. Ela precisa ser elaborada. Isso é diferente de dizer que ela precisa ser entendida. Não é? Quem acompanhou os nossos últimos encontros sabem que eu estava falando justamente como era importante para o Bolas essa ideia de que a compreensão ela é muito insuficiente, né? Senão a gente tem uma psicanálise muito assim cognitiva, né? Ou seja, a psicanálise é epistemofílica, né? A gente quer conhecer cada vez mais e no fundo, bom, esse conhecimento que a gente vai construindo e às vezes cristalizando junto com o analista, quando ele também é entusiasta desses conhecimentos sobre nós mesmos, bom, aí o que acontece é que muitas vezes a gente reforça alguns sintomas neuróticos justamente porque essa vontade de saber mais, saber mais, saber mais é extremamente neurótica. Então, o que eu acho interessante é quando aparecem autores que propõem uma psicanálise bastante viva, não só porque eles não querem apenas repetir, não é, o sermão dos grandes mestres, como querem também compor com eles, não é? Fazer assim, olha, onde será que o Freud deixou uma ponta solta ou onde ele deixou um espaço para que a gente possa criar mais psicanálise, não é, em cima daquilo que ele já criou e que está ótimo, por exemplo, para o Bolas, tudo bem, a teoria do recalque, das neuroses do Freud, tá tudo certo, para o Winnicott também, a questão é, mas e agora? O que mais que tem para depois disso? E tem um monte de coisa. Então, esses autores que têm essa vitalidade no sentido de ver a teoria como uma coisa viva, me interessam. Agora, eu queria falar também para vocês o seguinte: vejam, vocês notam que quando vocês vêm estudar psicanálise, vocês aparecem, já tem alguns conceitos que mais ou menos vocês já ouviram falar, não é? Eu sei mais ou menos o que é o inconsciente, mais ou menos o que é o eu, mais ou menos o que é o supereu, essas coisas que a gente aparece, começa a escutar, e aí depois de um ano, dois, quem já está há mais tempo, não é? Percebe que parece que as coisas elas vão se reunindo com o tempo, não é? Então, aqui eu ouvi uma aula sobre o superego e depois eu peguei uma outra sobre o narcisismo, e aí com o tempo eu vi que todas elas tinham uma certa ligação, elas formavam um micélio, não é? De conceitos que, de certa maneira, elas só acabam fazendo sentido realmente
quando estão juntas, em rede. Percebe? Então, o que que a gente está fazendo aqui? Bom, a gente está pensando justamente nesse conceito de elaboração, que é a elaboração do Bolas. Veja, o que que ele está dizendo, não é? Em primeiro lugar, eu acho que ele concordaria comigo que a gente, então, teria que elaborar a teoria psicanalítica ao invés de aprendê-la. O que que eu estou querendo dizer com isso? Bom, qual que é o grau de elaboração que vocês têm, por exemplo, não é, sobre, hum, enfim, esse termo mesmo, eu, percebe? Olha que complicação que é, porque ao mesmo tempo que você estuda, quem está estudando aí? O eu. Então, o eu ao mesmo tempo é o sujeito e o objeto do estudo, percebe? Bom, isso complica as coisas, porque nós estamos, de uma forma inseparável, misturados com o nosso objeto de estudo. Não é? Então, assim, como é que eu poderia dizer para vocês que tem uma parte mais importante? Por exemplo, se eu ler o Freud de cabo a rabo e entender tudo, eu me torno um psicanalista? Não, não é? Por que que eu estou dizendo que não? Porque, bom, você precisa, de certa forma, sentir, não é? Você precisa se reconstruir a partir dessas coisas que vão sendo aventadas na teoria psicanalítica, mas enquanto você não sente os conceitos operando em você, não dá para dizer que você de fato elaborou um conhecimento psicanalítico, percebe? Então, vamos pensar o seguinte: se você pega para estudar, por exemplo, geometria, bom, você aprende geometria, né? Você vai estudar anatomia, você aprende anatomia. Você vai estudar o Código Civil, você aprende direito, o Código Civil e tudo mais, porque são coisas que estão lá. Não é? Estão, de certa forma, organizadas e a gente vai dar um jeito de traduzir, não é, para, enfim, para o nosso sistema de conhecimentos, mas muito pode inclusive ser decorado. Agora, como é que a gente pode pensar numa psicanálise em que a gente decora conceitos, ou decora fórmulas, ou decora matemas, ou decora o que quer que seja? Isso não dá, né? Então a gente às vezes fala pro cara, pô, cara, você decorou o grafo do desejo, mas parece que você não entendeu nada de psicanálise. Como que pode? Mas não tem tanta coisa interessante lá? Tem muita. Mas a ideia é que, enquanto aquilo não for apropriado pelo sujeito, destruído, e a partir das ruínas dessa coisa que foi apropriada e destruída, foi reconstruída, a gente não pode dizer ainda que houve elaboração do conceito psicanalítico, percebe? Isso é muito importante, porque eu estou falando então que a gente precisa destruir a psicanálise para poder aprender a psicanálise, certo? Não para fazer nenhuma engenharia reversa nem nada, não. É porque a gente precisa construir com os nossos próprios termos. Por isso que o que eu estou dizendo aqui para vocês, no máximo, é uma provocação, porque cada um de vocês vai precisar destruir também o que eu estou falando e reconstruir nos seus próprios termos. Então, veja, aqui. Não é? Quando você é parte do campo do estudo, isso muda radicalmente o que que significa o saber. Não é? Por isso que eu estou dizendo elaborar, porque elaborar é uma outra operação, não é? É quando esses elementos que são mais lógicos, né, os saberes, os conceitos, os autores, a história da psicanálise, bom, isso vai encontrando dentro de vocês uma ressonância, né, com aquilo que você está vivendo, não é? Com o que você experienciou ou está experienciando na sua análise pessoal, não é? Com aquilo que você sentiu ou ouviu ou participou na supervisão, não é? Então, a questão é que a gente participa como sujeito, como objeto, não é? A gente participa como parte de grupos, mas é com toda essa elaboração na qual a gente processa e é processado pelos conceitos psicanalíticos que eles acabam se tornando parte de nós. E por que que isso é importante? Isso é importante porque a primeira coisa que é dita justamente sobre o conhecimento psicanalítico é que para você atender, você precisa deixar ele num segundo plano. Você precisa deixar ele um pouco de lado para trás, agindo, talvez, no seu corpo. Não é? Ou seja, quando você está ouvindo um paciente, você não está lá concentrado tentando lembrar, olha, eu acho que o Freud, quando ele escreve O Mal-Estar da Civilização, ele falou tal e tal coisa. Não.
A gente não tem tempo para fazer isso na sessão, isso não existe. Isso ou está já processado de alguma forma no teu corpo, ou não está. E aí a gente tem condições muito mais claras, não é, de poder então receber aquilo que está sendo dito para nós, o que é uma atitude bastante radical. Então, veja, o que eu estou dizendo que acontece aqui é um processo de nucleação progressiva. O que eu estou dizendo? Que quando a gente vai elaborando coisas, a gente vai formando núcleos internos. Agora, veja, isso que eu estou chamando de núcleos, por enquanto, não é? A gente está falando do conhecimento psicanalítico, eu ainda estou falando de núcleos de conteúdo. Hã? Conteúdo. Então, o conteúdo da psicanálise é o quê? Ah, eu vou estudar o eu vou estudar o inconsciente. Agora, como é que a gente pode elaborar, por exemplo, um processo onírico, não é? Um processo de sonho? Como é que isso acontece? A gente vai ler lá a interpretação dos sonhos e, sobretudo, o capítulo 7. Bom, tudo bem, você vai absorver alguns conteúdos. Mas para você poder elaborar o que é um pensamento onírico, inclusive para você saber quando que esse pensamento está operando em você enquanto você escuta seu paciente, bom, para isso você vai precisar de um outro tipo de experiência com aquele conceito, não uma experiência epistêmica, não é aquela de eu entendi, assim, esse é um conhecimento válido sobre o que. Não, isso aí é um conhecimento, mas a gente precisa que esse conhecimento, para estar encarnado, ele precisa ganhar formas em você. E aí a gente entra na primeira dualidade que o Bolas traz para nós, que é a dualidade de forma e conteúdo, percebe? Mas isso vai ficar mais claro, porque a gente vai trazer agora a seguinte questão: imaginem que a gente está pensando no nosso inconsciente e, tradicionalmente, a ideia sobre o nosso inconsciente é o quê? Bom, a gente tem uma série de conteúdos que a gente não tem acesso por via consciente, sobretudo porque esses conteúdos estão recalcados. O Freud vai falar isso sempre? Não. Em algum momento ele diz, olha, tem o superego ele é uma parte do eu que também é inconsciente. Então ele vai pensando também em formas do eu que são inconscientes. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente precisa ter muito claro uma dualidade importante para o Bolas, que é a seguinte. Por um lado, o nosso inconsciente é formado de fato pelo conteúdo recalcado. Por outro lado, o nosso inconsciente é formado, não é, por aí não conteúdos, mas por processos, por possibilidades de operar em determinada maneira, percebe? Então, isso vai formar uma coisa que ele vai chamar de inconsciente receptivo. E olha que interessante. Então, imaginem vocês o seguinte: vocês tinham 15 anos, foram viajar para Buenos Aires, não é? E aí chegaram lá, tiveram uma experiência, enfim, conheceram uma pessoa muito interessante, se apaixonaram, não é? E aí, naquele momento, enfim, você estava ouvindo um tango, e você estava ali andando pela 9 de Julho, não é? Passeando ali por Buenos Aires, e aí. Tá tudo bem, você passou por aquilo e se despediu e de repente teve a sensação de que teve uma experiência muito grande, não é? Que foi uma coisa impressionante, que você se apaixonou. E aí passam-se anos e aquela viagem mal é lembrada. Mal é lembrada. Mas, veja só, quando você ouve aquele mesmo tango que você ouviu aos 15 anos, quando você se apaixonou naquela viagem, parece que algo em você se modifica. Algo que não era mais visível passa a ser visível. Hum? Isso por quê? Porque, bom, toda a nossa experiência, vai dizer o Bolas, ela vai ser incubada em nós. O nosso inconsciente receptivo é justamente o nosso inconsciente que incuba,
não é? Que incuba esses germens de experiência que vão atrair outros materiais futuros justamente por uma certa concordância formal. Então pensem bem, se vocês foram aos 15 anos e ouviram um tango em Buenos Aires enquanto estavam apaixonados, vocês tinham talvez uma tendência maior a gostar de tango ou ouvir um novo tango, e aí por causa disso você começa a ouvir não sei, mais o Carlos Gardel. Não, eu nem ouviria, mas é como fui para lá, ouvi esse negócio. Então eu estou ouvindo o Gardel e aí estou então pensando em talvez fazer, não é, uma casa no campo como eu fiquei quando estive morando na Argentina. Sabe, um conteúdo antigo muitas vezes vai atrair novos conteúdos através disso que o Bolas vai chamar de uma gravidade psíquica. Ou seja, uma experiência que te marca constitui um núcleo, e esse núcleo ele tem uma gravidade interna que vai adensando o campo. Então, por isso que esse processo de nucleação, né, ou de formação de núcleos, que eu estou dizendo, não é? Eles são núcleos, então, que vão progressivamente se complexificando. Não é? Então vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que que a gente para no lugar que a gente para quando vai ao shopping, quando está andando pelo parque, para onde você olha, onde é que você costuma sentar? Percebe que a gente é atraído para determinados objetos que a gente às vezes não sabe muito bem explicar por quê? O Boss está falando, olha, isso aí é associação livre também. Tá, é associação livre porque você está andando e associando. Só que você não está falando, mas tudo bem, você está escolhendo para onde vai o seu olhar, você está escolhendo para onde você vai sentar, você está escolhendo como que você anda ou como que você impede, não é, o seu corpo de se movimentar para não se expor muito. Ou seja, nós temos em nós muitos núcleos de experiência que atraem outros núcleos de experiência. Portanto, aqui a gente começa a pensar o inconsciente não só como essa coisa que recalca, não é? Que faz com que a gente tenha que fazer um esforço do eu, não é? Através de um sinal de angústia, para manter inconscientes coisas que eram muito desorganizadoras para o nosso eu. Não é? Essa é a teoria, não é, da angústia do Freud de 1926. Então, vamos pensar o seguinte: o que que o Bolas está falando? Ele está falando, olha, tá tudo certo o que o Freud estava, só que ele está olhando só para o lado do que está recalcado. E o que está recalcado, ele repele coisas. Repele, certo? A repelência é muito importante aí. Quando a gente chega cada vez mais perto do núcleo do recalcado, o que que acontece? É quase como se um fedor acontecesse. E o fedor vai ficando mais forte cada vez que você está mais perto daquilo que você não quer dizer, porque vai ser terrível dizer uma coisa dessa. Hum? Agora, a gente está falando que se por um lado você tem um inconsciente que tem esses conteúdos repelidos, esse inconsciente seria então como um porão de coisas repulsivas, a gente vai ter também um inconsciente para o Bolas, que é um inconsciente formado de núcleos de experiência que atraem objetos. E olha só, também são atraídos por objetos lá fora. É isso que o Bolas vai chamar de um objeto evocativo. O que que é um objeto evocativo? É aquele objeto que te convoca na sua parte, o seu inconsciente receptivo e que te atrai rumo a esse objeto. Então, por exemplo, você pode, aos 25 anos, ter escolhido passar justamente a sua lua de mel, que já era com outra esposa, namorada, não sei, mas vou passar em Buenos Aires de novo. Mas por quê? Não sei, alguma coisa me fez pensar que era uma boa ideia ir para Buenos Aires. E às vezes você nem entendeu o porquê. Mas talvez porque você tenha tido uma boa relação romântica lá atrás e que precisava talvez ser completada, ser pensada, ser digerida. E aí você vai acabar parando em Buenos Aires, percebe? Então, a ideia aqui é pensar o quanto de nós hoje. Veja só, vocês estão aqui e eu poderia perfeitamente perguntar o seguinte: o que que fez vocês virem até aqui? Eu não vou fazer isso porque eu acho que fica chato, né, a gente ficar interpelando as pessoas. Mas veja,
Cada um teve um motivo. Um vai ser porque, sei lá, eu vi o Bolas, parece que ele é um cara, né, aquele gordinho, simpático e tudo mais. Parece que vai ter alguma coisa meio bacana ali. Não sei. Para um pode ser isso. Para o outro pode ser. Não, eu ouvi uma vez ele falando sobre gênera psíquica e eu queria entender o que que é isso, porque, bom, aí a gente já tem uma questão epistemofílica, eu quero entender alguma coisa. E percebam, para muitos de vocês, isso tem a ver com, eu quero ampliar meu conhecimento, eu quero trazer aquilo que há de novo. Tudo bem, mas veja, enquanto vocês querem saber o que há de novo, tem muita gente que só quer saber o que há de velho. Então, a questão eu não estou dizendo que o melhor é a opção de vocês, eu acho que o legal é você conhecer os dois, né? Mas o que eu estou dizendo é que cada um tem uma, uma gravidade psíquica que faz com que a entrada nesse curso, não é, seja atrativa ou repulsiva. A gente não tem várias coisas que também não são repulsivas? Bom, então, tanto o atrativo quanto o repulsivo, não é, fazem parte da nossa constituição psíquica. Então, veja só, a gente está fazendo uma série de dualidades. Uma dualidade também muito importante para o Bolas, não é falar do que é paterno e do que é materno. Né? Então, veja só. Antes de entrar só nisso, eu queria só começar com o seguinte. Vocês conhecem um filminho chamado After Sun? After Sun da Charlotte Wells? Então, o After Sun é um filme, né, que é um filme pequeno, até o pai está viajando, não, parece que é um pai separado, né, viajando com uma filha de 11 anos, numa viagem lá pela Turquia, viagem barata, porque parece que ele está então ficando em aqueles resorts, mas uns resorts meio decadentes, assim, né, dá para ver que ele não tem muita grana, e aí, ele está passando por piscinas, né, karaokê, bronzeador, uma série de coisas que vão aparecendo, mas veja, o filme inteiro é como se fosse um processo de rememoração, mas de uma rememoração elaborativa dessa menina que estava lá com o pai e que agora, no momento em que o filme é contado, né, ela está então retomando pontos dessa sua viagem com o pai. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Bom, então, a menina, ela tem uma câmera, daquelas câmeras de VHS, que vocês vão lembrar, não é? Porque eu sei que vocês são muito jovens, mas talvez a câmera de VHS vocês ainda devam ter conhecido, né? Quem não tinha aqueles videocassetes, né? Aquele negócio. Então, a moça do filme, né, ela já crescida, tem uma série de coisas retrô na casa dela. Você percebe que tem ali um negócio de LP e ela tá também com a câmerazinha dos anos 90 dela, assistindo, não é, cenas que ela filmou nessa viagem com o pai. Então ela filma o pai, filma a piscina, filma o teto do quarto de manhã, filma um monte de coisa, né? E aí, bom, às vezes ela acorda sozinha, o pai não tá lá e ela filma isso também. Bom, quando você termina de ver esse filme, parece que aconteceu uma coisa com você, mas é curioso, porque aí alguém pode te perguntar, mas qual que é a história? Poxa, a história basicamente eu já contei para vocês. Era isso. É um pai viaja com uma filha, não é? E talvez esse pai não tenha mais visto essa filha, mas a gente não fica sabendo. É sobre isso. É uma maneira pobre de contar a história, não é? Sim, mas percebam que, em termos de conteúdo, não é? Conteúdo narrativo, não é? Eu poderia talvez fazer esse tipo de resumo, o que seria mais ou menos como eu falar, quando eu vou fazer a análise de uma música, falar da letra da música. Não é uma análise extremamente pobre, não é? Eu vou, sei lá, qualquer música, pode ser uma música da MPB. Eu vou pegar e aí, ao invés de eu estar ouvindo o Chico Buarque, eu estou lendo a letra e fazendo uma análise do texto do Chico Buarque. É exatamente esse o problema que eu estou detectando na psicanálise, que é o seguinte: muita gente faz psicanálise não como quem está ouvindo a música, mas quem está prestando só atenção na letra, que são as palavras que o paciente diz. Percebe? Mas e a música? Então veja só, nesse caso desse filme, o que a gente está fazendo já entendemos, tem uma historinha, todo mundo pegou, ótimo, e agora, não é, você não sabe que tipo de textura, de densidade é essa que ficou em você depois do filme. Mas certamente, isso, se foi uma coisa que saiu e de certa maneira você sente que te tocou, isso te tocou e você não vai saber muito bem explicar.
como é que isso te tocou, não é? Porque é como uma música que te toca, não é? Não como uma palavra que você entende. E aí, talvez você faça associações bonitas, por exemplo, quando você for dar uma aula de psicanálise. E eu estava aqui justamente pensando em dar uma aula de psicanálise e eu lembrei do quê? Do filme After Sun. Super simples, mas era ele que eu precisava para talvez conseguir entender esse conceito, não é? De gênera psíquica, ou seja, dessa coisa generativa. Isso que a gente vai vivendo, vai formando núcleos em nós, e a gente vai, então, a partir disso, não é? Criando núcleos mais complexos, com maior potência gravitacional, ou seja, aquilo passa a ser mais ou menos importante na minha vida, porque passa a atrair ou a repelir mais ou menos objetos. Tá? A gente está aí passando pela teoria das relações dos objetos também. Não esqueçam, né? Para vocês também entenderem onde é que vocês estão, teoricamente. Tá? E, bom, de antemão, não é o que a gente vai já entender aqui é que a nossa análise não é, vai trazer o nosso, a nossa direção do tratamento para esse lado do tornar visível uma dimensão da mente, que na maior parte da teoria psicanalítica não é muito considerado, né? Então, o que que a gente está pensando aqui? Se para um psicanalista talvez mais tradicional, a ideia seja entender como se formou o trauma daquela menina, ele vai fazer uma análise do filme e entender o seguinte: ah, nossa, ela conviveu com esse pai deprimido e por conta disso aconteceu e tal e tal. Você está fazendo o quê? Você está dando uma explicação para aquilo que ela está sentindo. Mas veja, dar uma explicação para o que ela está sentindo faz com que ela deixe de sentir? Fala assim: olha, você se sente assim porque. Não! Isso não resolve a questão dela. Agora, você vê aquela mulher durante o filme inteiro revisitando as memórias registradas naquela câmera, e você vai vendo ali algo mudando, algo acontecendo nela, a personagem, e em vocês, o espectador. Tá certo? Então, a beleza da coisa é justamente esse: eu consigo me deixar tocar ou eu só quero saber qual é o conteúdo? Porque quando a gente quer só saber o que é o conteúdo, a gente entra nessa área meio empobrecida do mundo, inclusive artístico, que é o mundo da representação pura, percebe? Então, quando eu estou, por exemplo, assistindo uma novela da Globo, qual é a questão com a novela da Globo? Bom, é que ela é uma novela que ela não aceita a ideia de apresentação, ela é sempre uma ideia de representação. É uma ideia assim: o espectador não vai conseguir entender o que eu estou falando. Portanto, eu preciso falar isso e marcar muito bem. Então, se aparecer alguém triste na novela da Globo, isso vai ficar tão claro, mas tão óbvio, que você não tem como dizer: ah, não, eu não entendi que a pessoa estava triste, porque ela vai chorar, e daí ela vai falar: eu estou tão acabada, triste, não sei o quê. E bom, não te dá espaço. Isso acontece também com todo esse Globo Filmes, não é? Você vai assistir um cinema Globo Filmes, você vai pegar sempre um ícone, por exemplo, do sofrimento, e aquele rosto que os atores fazem, ele é um rosto já estereotipado. Por quê? As pessoas pegam assim: bom, como é que seria um rosto de um bêbado triste? Ah, um bêbado triste vai ser assim. Ele faz e ele vai aparecer com o rosto de bêbado triste mais óbvio que ele puder, porque ele quer representar o mundo. Agora, quando você pega lá um cinema francês, cinema iraniano, é claro, uma parte dele, mas às vezes essa cena da tristeza se dá porque aquele sapatinho de salto tá com uma pequena rachadura e ele tá num canto do quarto, onde ele fica ali sendo filmado por 30 segundos, o que parece uma enormidade no cinema. É ou não é? E aquilo ali tá dizendo um negócio assim: olha, aqui tem alguma coisa quebrada, aqui tem alguma coisa triste, aqui tem uma coisa. Veja, nesse filme que eu tô falando, o After Sun, tem um detalhezinho. O pai que tá levando a filha para essa viagem, ele tá com o braço quebrado. Percebe? Esse braço quebrado tá mostrando: bom, esse cara de certa forma tá quebrado. Esse cara que ele aparece tentando se conter ao máximo para poder dar uma boa experiência para essa filha, que enfim, a gente não sabe se ele vai ver ela mais, né? No final do filme fica estranho e eu vou mostrar para vocês.
Mas ele está tentando fazer o máximo para se conter na sua destruição interna, para poder se apresentar a ela como alguém que é capaz de oferecer para essa filha alguns núcleos de experiência psíquica que possibilitem a ela depois reconstruir esse pai, refazer esse pai, mesmo que a partir das suas ruínas. Percebe? Então, eu vou mostrar uma parte desse filme para vocês, que eu acho que aí vai ficar mais interessante. O que que vocês acham? Vale a pena? Ou é? Então, um finalzinho. Olha, gente, de novo, alerta de spoiler, né? Não tem como, porque a parte que eu preciso aqui, ela é uma parte do final, né? Mas quem quiser agora fechar a câmera, ele depois te avisa. Mas eu acho que eu acho que vale a pena, tá? Se eu só entender por que que tá difícil aqui, rapidão. Eu vou aprendendo, tá, gente? Até o final, eu não usava muito esse tipo de recurso, mas agora eu não tenho como não usar. Porque é isso, né? A gente precisa ouvir a música e não ficar ouvindo a letra. Agora eu vou conseguir. Gente, enquanto isso, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tá difícil? Como é que tá? É um pouco difícil, né? Pode ficar tranquilo em aceitar isso, porque a verdade é essa. O que vocês acham? Ninguém quer. Eu tô achando ótimo, maravilhoso. E eu só queria saber de você se isso que você acabou de falar, poderia ser memórias afetivas acolhedoras. É, mais ou menos. Porque, veja, elas não precisam ser as memórias acolhedoras apenas. Então, a gente pode estar justamente lidando com aquelas memórias que, enfim, foram também recalcadas, percebe? Porque uma boa parte, como vocês vão notar nesse filme mesmo, é, a pessoa não lembra. Mas veja que curioso, aqui nós estamos falando de uma coisa que a gente não lembra, mas que não tem um trauma, não tem por exemplo, esse cara que foi para Buenos Aires, depois ele não sabia mais que ele tinha escolhido fazer a lua de mel em Buenos Aires, mas ele não tinha nada recalcado sobre a viagem. Ele lembra com carinho da viagem, ele lembra de uma série de coisas. Agora, esse núcleo foi formado nele e ele é inconsciente, percebe? Ele é inconsciente, mas ele é um inconsciente pronto para receber outras experiências. Enquanto que, se a gente pensar só em experiências afetivas, não é que parecem assim mais positivas, a gente perde um pouco da complexidade. Então, veja, primeiro que elas não são só afetivas, elas são, sobretudo, experiências formais. E o que que eu quero dizer com experiência formal? Veja, aqui, o que está acontecendo, eu acho que vai ficar mais claro depois do trecho do filme, mas o que está acontecendo é que aquela pessoa, não é, que é a menina já crescida, lembrando-se das suas cenas de 11 anos, e revendo, não é, a filmagem com o pai, ela está elaborando, ela está processando, percebe? Agora, quando ela está processando, ela está elaborando, ela está encontrando formas. Formas para quê? Aquela coisa que estava invisível, que era, por exemplo, o que foi feito do meu pai, o que foi o meu pai para mim, não é? Aquilo lá vai aparecer e de repente você nem tem assim uma clareza sobre qual é a afetividade daquilo, embora toda essa veja, porque se você tem um conteúdo, você tem uma forma pela qual esse conteúdo se expressa e você tem uma afetividade inerente a esse processo da expressão do conteúdo em uma forma. Entende? Então, eu deixei complexo, né? Mas não tem problema. Vamos pensar o seguinte. Quando eu falo óculos, vocês vão pensar num conteúdo, não é? Que é um conceito de óculos, tá certo? Quando eu mostro para vocês e falo assim, tá, mas tem esse óculos, esse aqui é o quê? Isso é uma forma de óculos, tá certo? Então essa forma de óculos agora ela existe, é palpável, tá aqui.
certo? É uma forma de expressão de um conceito, que é o óculos genérico, o óculos universal, o óculos enquanto conceito. Então, eu estou dizendo, o que eu estou pensando aqui em termos de formação de gêneros psíquicos, não é? É o quê? Que eu faço núcleos que condensam os conteúdos, mas também e, sobretudo, as suas formas, tá? Então, a forma e o conteúdo vão te gerar uma possibilidade, não é? Vão te gerar uma faixa afetiva, não é? Que você vai entender, bom, eu consigo sentir isso, ou isso é demais para mim? Percebe? Então, a variação da forma faz com que o conteúdo possa se tornar visível. Por quê? Porque a possibilidade afetiva que você tem de trazer isso para o presente se modificou. Agora eu vou ilustrar isso com o filme, e aí vocês vão entender. Porque por enquanto eu entendo que deve ter ficado um pouco confuso ainda. A gente já vai se aprofundar. Certo. Pronto, gente. Então. Vamos pensar isso aí que a gente viu, né? Eu acho que dá bastante pano para manga. O que está acontecendo ali? Bom, então esse pai, né, foi, enfim, levar a filha embora porque tinha acabado as suas férias, né? Aquelas férias que, enfim, pais separados, né, passam aí com seus filhos. Mas algumas coisas interessantes acontecem, né? Algumas coisas meio dolorosas, aparentemente, estão em jogo ali. Vejam, aqui, deixa eu arrumar uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Veja, aqui, o que está acontecendo? Bom, a personagem, não é que a personagem principal do filme é a menininha, mas a menininha, a adulta, ela é então quem está rememorando, como eu falei para vocês, né? E aí, quem viu o filme, né, vai se lembrar que tem uma noite que o pai ele dança sozinho numa discoteca à noite quando a filha em tese devia estar dormindo, né? E ele dança de um jeito que é estranho, é febril, assim, e é justamente com aqueles mesmos flashes daquela sala que ele entra no final. Né? Então, são os flashes dessas lembranças, ou seja, ele está a cada hora dançando de um jeito e a filha também. As imagens começam a se sobrepor no final do filme, né? É que eu terminei para a gente não ficar com muito tempo de filme. Mas veja, então, notem, eles estão ali num restaurante e estão conversando, não é, sobre a volta dela para casa. E aí tem uma conversa leve, né? Parece que eles estão se dando bem, e aí ela pergunta: Poxa, por que que a gente não fica aqui? Né? E ele também responde assim, num tom né, alegre e tal, e eles ficam falando: Poxa, por que que a gente não fica indo de hotel em hotel? Eles sabem que eles estão só brincando, não é? É uma fala de passagem, é uma fala que parece que não ter peso ali, não é? Mas enquanto eles falam isso, a câmera foca naquela Polaroid que eles acabaram de tirar e a imagem vai começando na frente da câmera a se formar uma imagem dos dois felizes naquele momento. O que que isso traz para nós que é útil enquanto uma ilustração? Vejam, as impressões deixam em nós, assim como a fotografia também deixa no filme fotográfico, não é? Enfim, essa impressão ela fica lá. Não quer dizer que a impressão que ficou na fotografia vai necessariamente virar uma imagem, não é? Porque para que isso seja feito, você precisa revelar a fotografia. A Polaroid é justamente uma câmera interessante porque, diferente daquelas que a gente tinha que levar para revelar no laboratório, não é? Ela revela sozinha, não é? Porque ela fica naquele papel, ela em contato com a luz, vai reagindo, não é? E vai formando então a imagem que foi impressa nela. Isso é muito interessante em termos psicanalíticos, porque veja só, pensem que esses nossos gênera psíquicos, eu falo gênera, tá, gente? É gênera
tá? Como plural de genus, tá? Mas isso é só para dizer que eu falei aqui, mas a ideia é que vocês entendam a palavra que eu estou dizendo, gênera, tá? E depois eu vou passar o texto, gênera, eu até já mandei no grupo, mas eu vou destacar. O que que isso acontece? Você tem, então, parece que uma série de impressões lá que estão formando imagens. As imagens estão em devir, um devir imagem. Mas veja, esse devir imagem permite, então, com que algo que não era visível se torne visível. Que mais ou menos é o trabalho da psicanálise, ou seja, a gente pensa muito nessa construção, não verborrágica, né, do paciente e tudo mais, mas no final das contas, o que que a gente está propondo em análise? Que um paciente que não consegue ver uma coisa, agora consiga ver. Ah, agora tem uma imagem. Agora tem uma forma para eu entender isso, para eu fazer isso, para eu criar. Então, a ideia é que nesse momento, então começa a aparecer a imagem dos dois, ou seja, algo vai se revelando ali nessa Polaroid e assim devagar, não é? A fotografia dos dois vai ganhando uma forma, vai aparecendo, vai se tornando visível. E veja, esse é o ponto central da cena, não é o que eles dizem, né? É o que a câmera te obriga a ver uma imagem vindo a se tornar uma imagem, né? Então, assim, a Polaroid começa bem branquinha e ela começa a ficar, então, com a foto dos dois. Então, veja, não é uma imagem pronta, é uma forma em surgimento. E olha, é nesse instante, né, nessa aparição, né, a aparição de uma imagem, que a cena vai ficando mais densa metapsicologicamente. Por quê? O que a gente está vendo não é um registro de momento, é um registro de um vínculo, não é, que se transforma em forma. Percebe? A Polaroid ali, ela não é só uma foto, não é? Ela é um objeto que recebeu uma experiência viva, não é? E ela vai devolver uma forma material, não é? Que começa então a carregar mais do que aquele momento. Percebe? Então, ela fica num sentido muito preciso, não é, do Bolas, um objeto transubstancial, ou seja, é feita uma transubstanciação desse objeto. Tá difícil? Não tem problema. Como eu falei para vocês, só recebam a impressão, depois a gente vai revelando isso que vai se formando aí, tá? Então veja, esse objeto que recebe aquilo que é a sensação pura e vai transformando isso em forma, tá? Agora veja, enquanto isso acontece e logo depois, quando eles começam a dançar, a música começa a dizer, e aí entra a parte do significante, não é? Que justamente serve para, de certa maneira, transtornar todo o outro processo, informação, né? Que está falando assim, This is our last dance, não é? Então, essa é a nossa última dança. Como ele está falando nossa última dança, né? Num filme, a gente pensa, poxa, será que eles não vão se ver mais? Mas a gente não sabe, e o filme não resolve isso. E isso nem é tão importante, porque talvez quem tenha morrido ali seja o cara, talvez quem tenha morrido seja, enfim, aquela menina de 11 anos que não existe mais. E aí o luto que ela precisa fazer, e veja só, esse filme é um filme de luto. Né? É um filme de um luto e de elaboração, ou seja, ela elaborando o luto desse pai perdido. Mas o pai precisa ter morrido? Não, mas aquele pai daquelas férias, esse sim não existe mais. E ela precisa, de alguma forma, refazer isso. Não é? Ela precisa recriar e ela só tem ruínas, ela só tem flashes, ela só tem pequenas fotos. E como é que ela então vai fazer essa rememoração e essa construção em análise? Olha como Freud permite, dá uma margem enorme para a gente brincar nesse sentido aí. Veja, essa construção em análise, não é? Ela é possível justamente porque a menina parte das ruínas que são, sei lá, fitas cassete gravadas quando ela tinha 11 anos. Ou seja, a gente sabe o que que significa isso, né? Porque para a nossa geração, eu falo nossa, né? Mas cada um aqui tem uma relação diferente com as fitas, por exemplo, essas fitas cassetes, né? Eu outro dia encontrei uma de quando eu tinha 4 anos. Falei, pô, que bacana, né? Você rememora algumas coisas ou constrói outras, porque agora que você está tendo esse outro contato, você está tendo outra experiência. Essa experiência que sim se agrega àquela primeira, mas deixa ela mais complexa.
E aí, quando ele está falando que essa é a nossa última dança, tem a sobreposição de imagens do pai e da filha, os dois dançando, não é? Parecendo que é o mesmo lugar, como se eles fossem talvez a mesma pessoa, ou se eles estivessem juntos, não é? Às vezes aparecem os flashes com ele dançando loucamente, ou ela dançando loucamente, mas ela já adulta. Ou seja, ela adulta e o pai da infância, certo? É um reencontro dela adulta com o pai da infância, né? Então tem rosto e escuridão, rosto e escuridão. Isso é uma forma de aparição. Veja, é uma aparição intermitente, né? É uma aparição como de um vagalume, né? Que acende, apaga, acende, apaga. Então é como se esses lampejos formassem, não é, formassem, não, criassem uma forma, justamente. Por quê? Porque é exatamente assim que a gente acessa, não é, de uma forma retrospectiva, não é, essas coisas que a gente não consegue sintetizar plenamente, mas a gente consegue trazer de volta, né, numa forma parcial. Então a gente constrói verdades afetivas, né, que a visão contínua não conseguiria produzir. Não é? A gente tem flashes, e esses flashes têm sim aí, não é, uma agremiação com determinado afeto. Às vezes, o que acontece em análise é justamente que esse afeto se modifica. Não é? Uma coisa que era um flash doloroso passa a ser um flash aceitável. E, portanto, ele está dentro do limiar da tua angústia, de modo que você consegue olhar para aquela coisa que você não conseguia olhar antes. Por quê? Porque agora você já fez um processo de luto. Vocês percebem como o luto tem muito a ver com isso que o Bolas está chamando de gênera psíquicos, ou seja, esses núcleos gravitacionais que atraem outras peças e que fazem com que então você consiga dar uma forma para aquela coisa que era uma experiência que não podia ser lembrada. Por quê? Essa é a pergunta. Por que ele não podia lembrar dessa experiência? Por que a menina precisava ficar vendo essas fitas para ela lembrar do pai dela? Ela provavelmente lembrava de alguma coisa, né? Mas veja, ela só consegue entender algo, e a gente nem sabe se ela entende, mas a gente sabe que algo se processou ali, quando ela passa por esse processo, não é, da revisitação das fitas. Mas por que que a gente sabe que isso vai se resolvendo no filme? Bom, porque no filme, no final, tem um barulho de um bebê, não é? Ou seja, parece que agora ela é a mãe, não é? Então, assim, aquelas coisas que ela teve que deixar para trás, que era, por exemplo, ela na pré-adolescência com o corpinho mudando, não é? Ela tendo os primeiros interesses sexuais, o primeiro beijo, as amizadezinhas, e ao mesmo tempo aquele pai, né? Era um pai assim que era amoroso com ela, mas um pai que parecia estar à beira de um colapso, porque ele estava mesmo, não é? Então, mas se esforçando muito para estar com ela. Ou seja, aquilo que o pai deixou para ela eram elementos fundamentais para que ela pudesse depois recriar essa história, para que ela pudesse construir em análise, não é? Ou no processo criativo dela, que é feito, no caso, nesse filme, não é? Ela consegue criar a partir dessas ruínas que o pai permitiu que existissem. Veja, ele permite que existam porque, ao invés de simplesmente ter se matado, ele fala: não, então, mesmo que eu vá me matar, primeiro eu vou ter uma viagem com ela para que ela tenha coisas para lembrar de mim. Então, quando a gente produz experiências, e eu acho isso até bonito falar para quem teve seus filhos, tem seus filhos ou vai ter seus filhos, a ideia é: quantas vezes a gente pensa, poxa, mas meus filhos não vão nem lembrar disso, não é? Eles têm aqui 3, 4 anos, isso não vai nem ser lembrado. Não importa. Esse não ser lembrado é o de menos. O importante é que se criem neles bons núcleos gravitacionais de coisas interessantes. Percebe? Então, se você evita, não é, de simplesmente sumir, não é, da casa ou de tratar mal os filhos, bom, as pessoas elas começam a ter mais possibilidades formais de articulação da experiência, percebe? Então, quanto mais núcleos a gente tem, mais possibilidades a gente tem de acomodar a experiência de formas criativas, interessantes, bonitas. Porque o que que acontece? Se o gênero psíquica está de um lado, e eu estou falando que a gente tem dualidades em bolas o tempo inteiro, o outro lado do gênero é o que? É o trauma.
Então, o trauma é quando justamente você tem um desligamento, você tem uma repulsa daquele material. Não é? Então, aquela parte que ao invés de viver corajosamente, porque como é que seria uma vida guiada pelo gênera psíquica? Bom, seria uma vida que quer compor com outras coisas e que a partir das suas ruínas vai encontrar ruínas dos outros e construir coisas criativas. Imaginem como não é, um Lego que quanto mais você constrói, mais aprende, mais vai. Então, assim, é como na linguagem também. A linguagem ela é extremamente generativa, porque quanto mais você tem recursos, mas você tem possibilidade de transitar pela linguagem de formas interessantes, criativas, percebe? Então, quando a gente pensa isso, a gente não pode reduzir a linguagem, mas a gente pode comparar com a linguagem. Então, veja só, o filme ele vai então construindo, não é, uma quantidade de demonstrações de gênero, não é, para essa menina, e mostrando como que ela pode então superar um conteúdo traumático através dessa elaboração formal. Ou seja, ela está dando formas para saudades, para o sofrimento dela, para a possibilidade dela ter ficado sem o pai, que a gente não sabe nem exatamente o que que é e não precisamos, sabe? Porque a gente se perde e fica dependente demais das palavras. A ideia aqui é que a gente hoje se torne um pouco menos dependente das palavras e mais dependente das formas. Percebam, às vezes é mais importante a forma como o paciente está te falando ou o que ele está fazendo com você na sessão do que aquilo que ele está dizendo. Percebe? Não que o conteúdo não seja importante, mas o conteúdo sempre ligado a uma forma, porque o conteúdo não aparece sem forma. Percebe? Porque o paciente ele pode até dizer super blasé o que ele está dizendo, não é? Tipo, então nessa semana não aconteceu nada. Bom, isso é uma forma de expressão também. A forma de expressão está te expressando uma coisa importante mais do que o que ele está dizendo que não aconteceu na semana. Mas olha o jeito que ele está falando, ele tá te informando, né, de alguma maneira, né, com esse jeitinho dele, tá bom? Então, aqui, o que a gente está pensando é na ideia do núcleo vivo do campo gravitacional porque a gente tem um campo gravitacional positivo e um negativo, né? A gente já viu que tem coisas que são essas do trauma, que justamente repelem a nossa experiência. Mas através da arte, o bonito é que a gente consegue entrar em contato com esses pontos que eram muito dolorosos de vermos, não é? Em algum momento, mas que talvez, veja, a menina talvez tenha precisado passar 40 anos para conseguir ver aquelas fitas, talvez. Talvez ela visse sempre, mas talvez não, talvez ela ficou 40 anos para ver. Por quê? Porque ela precisava, não é, ter organizações formais suficientes para permitir a sustentação afetiva daquela revisitação. Quantas coisas não acontecem assim conosco, não é? Que é assim, poxa, eu tinha aquela namorada, eu tinha aquela pessoa, ou aquela briga que eu tive. Putz, hoje eu me arrependo. Hoje eu tenho um negócio assim de, puxa, que pena. Mas antes eu não conseguia olhar e se eu pensasse nisso eu ficava com raiva. Né? Então, às vezes, para a gente conseguir encarar o nosso passado, a gente precisa de uma compleição maior das nossas formas, tá certo? E a compleição a gente ganha quanto mais vivências a gente tem. Veja, as vivências não, mais experiências, tá? É bem importante essa distinção, mas não agora. Mas quanto mais experiências a gente tem. Então o Bolas, ele fala que é muito comum ele ter falado para os pacientes dele, olha, vai lá e experiencia as coisas, não é? É muito importante. Tá, não, fique à vontade. Então, é muito importante que as pessoas passem pelas experiências, porque é isso que vai criando nelas essa compleição formal. Ou seja, eu tenho formas de lidar com isso. Por exemplo, eu posso lembrar dos flashes, não é? Veja, aqui é importante a gente tentar trazer um pouquinho para a nossa vida cotidiana. E eu queria que vocês tentassem imaginar em vocês aquilo que vocês têm uma dificuldade especificamente formal, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa minha que eu já dei lá na aula inaugural, que era que eu não consigo ler o livro do meu avô, porque ele está escrito sobre a colônia Sicília, de anarquistas e tal. Não, nada a ver, eu não tenho problema nenhum. Mas porque
ele é um livro que foi escrito pelo meu avô com o jeito dele, com a forma dele. Então, quando eu leio isso, me dói. Então, eu não tenho ainda uma compleição formal para ler e falar: ah, olha que bonito, olha que legal, olha que contato bacana eu posso ter com meu avô. Não, para mim é: ah, eu perdi o meu avô. Tipo, ele não existe mais desde de 2000. E isso dói. Então, como é que a gente faz para passar por essas coisas? Veja, eu imagino que talvez alguns de vocês sejam mães ou pais que se separaram e que têm então essa dificuldade, não é, em poder remontar a infância dos filhos de uma forma que não seja uma forma culpada. Veja, culpada está do lado do quê? Está do lado do inconsciente recalcado, não do lado do inconsciente produtivo, criativo. Não é? Agora imaginem vocês quantas vezes vocês já não se sacrificaram para poder oferecer momentos, né, momentos de experiência para esses filhinhos pequenos, para essas filhinhas pequenas, certo? Bom, eu acho que isso é uma coisa que inclusive emociona a gente, né, que passou por coisas assim, porque a ideia é a gente, às vezes, como nesse filme, não é, precisa passar por cima das palavras, porque não adianta você explicar para uma criança de 3, 4, 7, 10 anos aquilo que você está passando, porque está se separando, coisas assim. Não é verdade? O que que você tem como fazer? Você tem como sustentar a posição, você tem como estar lá. Agora percebam, quando você faz isso, você está fazendo uma coisa muito parecida com o que o analista deveria fazer na sessão para o seu paciente, que é segurar as pontas para que ele consiga sentir ali na sua presença. Percebe? Porque, no final das contas, você ali naquela sessão de análise precisa se colocar, não é, como aquele que sustenta o campo para que as formas sejam criadas. Sejam criadas assim como estão sendo criadas na cabeça dessa mulher quando ela está lá revisitando as suas fitas. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Porque às vezes, né, não faço ideia. Então, fiquem à vontade se tiverem perguntas também, mas a gente vai conversando. Olha, Eduardo, pois não, fica à vontade. é sempre necessário um objeto externo para você relembrar, para você reviver, para você recriar? Ou pode passar por outros sentidos também, como olfato, memória? Claro, mas é que daí, veja, quando a gente está falando, aí vamos colocar o olfato de um lado e a memória do outro. É que a questão é a memória, mas que veio de onde? Que apareceu de que tipo de o que que evocou essa memória? Porque vamos pensar que tudo na nossa cabeça acontece como uma cadeia, não é? É uma cadeia de associações, de Uhum. imagens, de pensamentos, de coisas. Então, assim, quando você sente o cheiro e você vai para a cena, ah, valeu, Leni. Então, você sente o cheiro, e aí você vai para aquela cena lá do teu passado, bom, então aquele cheiro te evocou uma memória e você então está se sentindo como se estivesse lá, né? Hoje aconteceu isso comigo com um perfume, eu senti o cheiro de um perfume, eu falei, nossa, isso aqui é muito 2000, sei lá, 14, não sei. Mas acontece com a gente, não acontece? Então, mas isso veio de fora, isso foi evocado, não é, por algum cheiro que me afetou. E olha que interessante, porque com o olfato, isso te afeta sem nenhuma mediação de palavra. Você é Certo, afetado diretamente pela coisa. E veja, pelo é, corpo da coisa, porque o cheiro não deixa de ser uma emissão de partículas da coisa. Ou seja, o cheiro é já a coisa, não certo. é? Então, Mas eu isso. digo assim, por exemplo, estava conversando com uma prima que a gente estava discutindo aquele filme Tempos, Dias Felizes, Uhum, né? E aí ela me falou, incrível, ela tinha tanta coisa para falar e a única coisa que ela falou foi, coitado, ele não tinha banheiro em casa. uhum, Aí, nesse momento, me veio a lembrança de quando eu vivi em Londres, numa casa que não tinha banheiro e que meu ex-marido fez um banheiro. E aí uhum, veio toda a história que eu já tinha esquecido completamente e uhum. veio dessa Sim. palavra, entendeu? Sim, sim, sim. Porque aí, veja, é aquilo que a gente espera que aconteça justamente com o significante. Não é? Então, Uhum. óbvio assim, a casa sem banheiro.
ela ao mesmo tempo é uma imagem, mas ela, quando ela te é passada dessa forma, não é? Ela também remete a uma forma específica, que é a casa sem banheiro. É uma forma de ser uma casa, certo? Podia ser, Uhum. podia ter outros modos, podia ter outras coisas. Mas não, aquele momento da sua vida, com aquele ex-marido, com aquele banheiro, porque veja, não é um banheiro qualquer. O seu banheiro, ele tem textura, ele tem o tipo de azulejo que ia nele, ou ele tem as coisas que não tinha nele, ou ele tem um tipo de Uhum. teto específico, ele tem ou não tem chuveiro, ele tem uma forma. E aí isso te dá assim uma compleição maior, não é? Para sua experiência poder ser não só recordada, mas para que ela sirva como textura para o sentimento de que aquilo ali foi real, que aquilo ali realmente existiu, teve lá. A gente não tem coisas que a gente lembra, mas assim fica muito, fica no ar. Nebulosa. Fica meio às vezes nebulosa, não é? Porque você lembra assim de um flash, como a menina no filme, ela lembrava de um flash, de um outro, mas no final, olha o que que ela consegue fazer. Ela consegue criar, não é? Na imagem do filme, essa cena desse pai. Agora veja, porque ele tá se despedindo dela e filmando ela, não é isso? Então ele tá Uhum. filmando e ela tá lá dando tchau, não sei o quê, daí ela vai e volta, faz uma gracinha. E daqui a pouco aparece, depois que passa por ela, é como se desse a volta na câmera e agora filmasse ele a partir do ponto de vista dela. E ele, a partir Uhum. do ponto de vista dela, era aquele cara destruído mesmo que ele era, que ela Uhum. sabia que ele era, mas que Uhum. ela consegue olhar e se despedir a partir do ponto de vista dela, porque daí ele vai em direção, não é, àquela zona de flashes e de escuro, e que é Uhum. aquela zona na qual ela, de certa maneira, divide com ele, porque ela também é angustiada, porque ela também sofre os lutos dela, não é? Então, ela consegue fazer uma elaboração, não é? Através dessa rememoração. Percebem? Então, isso é muito Perfeito. interessante. Uhum. Porque não quer dizer que a gente seja instado a pensar só pelo conteúdo que vem de fora. Por exemplo, quando a gente está sonhando, o que está acontecendo é exatamente isso que acontece nesse filme inteiro. Aliás, esse filme é extremamente onírico. Mas veja, o É mesmo. processo de sonhação para o Bolas é justamente um processo de articulação formal. Ou seja, como que eu posso deixar isso aparecer para mim, não é? Porque não é de qualquer jeito. Aquele pai perdido foi muito doloroso. Então, eu preciso encontrar um como. E ela chega nesse como no momento que você vê que ela então tá vendo esse cara ir embora e passar pela porta ali, que então ela vê que ele entrou num escuro, que é o lugar que ela compartilha com ele, da festa. Mas é uma festa febril, é uma festa, então é dolorosa. Vejam, aqui entra a nossa necessidade de ter uma psicanálise que é extremamente criativa, percebe? Porque o que que a gente está propondo? A gente está propondo de levar a possibilidade para os nossos pacientes de tanto olhar para eles como não só representantes do seu próprio conteúdo, mas como apresentantes das suas próprias formas. E agora eu quero mostrar para vocês algumas obras que me parecem interessantes, obras de artes visuais mesmo, porque eu acho que são úteis e bonitas para vocês pensarem. Eu vou mostrar primeiro o Francis Bacon, tá? Que é um pintor que eu gosto muito e acho que ele traz uma ideia interessante aqui, tá? Deixa só eu fazer uma coisa aqui. Dificuldades técnicas. Então, eu não sei se vocês conhecem o Francis Bacon, né? Assim, ele tem é um pintor muito famoso, mas é que às vezes a gente não é muito da área e não conhece tão bem. Então, eu vou marcar aqui essa guia. Vocês estão conseguindo ver aqui a imagem do Bacon? O que que vocês estão Sim. vendo? Um homem, um palhaço desesperado numa cadeira. Tá, pode ser. Aqui você está justamente fazendo uma interpretação. Eduardo, é um filósofo?
Não, pintor. Ah, não, não é o filósofo. Tem o Francis Bacon, o filósofo, mas tem o pintor, né? Então são dois. Não, Ah, não é. tá. Obrigada. Tá? São outros. Então, a, o Bacon, ele pinta, e assim, o Deleuze escreve textos muito bonitos sobre ele. Né, inclusive a lógica da sensação e tal, que para nós é um texto muito importante aqui, a gente possivelmente vai trazer em algum momento. Mas, veja só, ele não está exatamente nesse caso. Aqui, isso aqui é um Papa, tá? É o Papa Inocêncio, não sei o que e tal, que é uma pintura do Velázquez. Então o Francis Bacon faz a leitura dele. O que que ele quer fazer ali? Ele quer destruir a forma, ele quer destruir a figura do Papa e ele quer pintar, de certa maneira, a angústia. Sabe? Então, lembra como eu falei para vocês que a novela da Globo era uma novela que ela para mostrar a angústia, ela mostra alguém angustiado, fala, eu estou angustiado. Sim, isso aqui é do oposto disso. Isso aqui, ao invés de representar a angústia através de uma imitação do que é a angústia, ele está querendo te produzir a angústia com o próprio quadro, certo? Ele está querendo produzir a angústia, ele tá querendo pintar diretamente a angústia. E ele pinta diretamente a angústia fazendo o quê? Destruindo a figura. Porque ele poderia pintar bem o Papa, ele saberia fazer uma figuração, sei lá, como os renascentistas e tal. Tecnicamente não tinha problema, mas ele queria destruir isso. Ele queria pegar a imagem e distorcer. Essas distorções, ele queria que a carne falasse. Falasse o quê? Falasse a angústia. Então, quando você vê um quadro do Bacon, você olha para aquele negócio e fala, porra, isso aqui, isso aqui não é um cara. Isso aqui era um cara que parece que foi tirado dali e o que ficou foi o afeto do cara, não é? O afeto angustiante desse Papa retirado dali, retirado de situação. Retirado de situação. E é importante situação, porque situação é aquela coisa, não é? Que a gente coloca, então, uma figura, não é? Em um contexto, e a figura no contexto, para nós, faz determinado sentido. Ele tira o contexto. Por exemplo, você não sabe onde é que o Papa está, não é? Então, isso também é mais uma coisa angustiante, certo? Essa é uma ideia. E aqui é do Francis Bacon, veja, então ele não tem a questão da representação do estado emocional, como eu falei para vocês, mas sim da apresentação, né? E aí eu acho que a gente precisa sempre prestar bastante atenção se a gente está ouvindo um paciente no momento de representação ou de apresentação, tá? Porque são dois estados possíveis. Aqui eu tenho em um outro momento, não é, um quadro do Rothko, não é? Ou seja, esse outro pintor expressionista, esse sim um expressionista abstrato. Bom, o que que ele está fazendo? Não é? Veja que são quadros grandes. Quem já foi ao museu e viu um quadro dele, você vê, ele é um quadro que te passa uma sensação. Ele não é um quadro que tem uma representação. O que que isso aí representa? Nada. Ele representa um quadrado no menor. Para que ele ia pintar um quadrado no menor? Ele não quer representar nada. Se você pega o Rothko, o Pollock, todos esses pintores que fazem esse expressionismo abstrato, por exemplo, vocês vão ver que eles não estão representando nada, né? O de Kooning, vários outros autores que inclusive o Bolas gosta muito, eles não estão representando, eles estão apresentando uma coisa que tem que tem que ter uma ligação direta com você, com o teu sistema, com o teu psiquismo. Então, por exemplo, quando vocês vão a um museu, todos vocês se forem juntos, pô, vai ter alguns quadros que vão evocar em vocês angústia, não é? Vão evocar em vocês alguma alegria, e vai ter quadros que não vão evocar coisa nenhuma, não é? E para cada um vai ser diferente, porque depende dos gêneros psíquicos de vocês. Não é? Ou seja, das matrizes nucleadas de experiência que fazem com que vocês possam ou não serem evocados por determinado objeto externo. Não é? Agora, isso quer dizer que, não é, a colega fez uma pergunta que eu acho importante, quer dizer, tá, mas e internamente, não dá só para eu estar dormindo? Dá. Você está lá sonhando e você está evocando e produzindo, veja, ligações entre as coisas. O Bolas ele traz no texto dele uma coisa que eu acho muito útil para entender isso, que é o seguinte: é aquele matemático que não conseguia nunca chegar à conclusão de uma determinada equação que ele precisava resolver, não é? Aí ele passa um tempo, né, em cima daquele problema e está muito longe de resolver, até que ele diz:
Opa, teve um dia que eu dormi e na hora que eu acordei, eu sabia resolver todas as equações, eu já sabia. Bom, ele sonhou as equações e a gente faz isso o tempo todo, gente. Se vocês estiverem no momento em que vocês estão às voltas com os problemas de vocês, vejam, o que o Winnicott e o Bolas fazem muito bem é confiar na nossa capacidade de gestar novas formas. Então, essa forma que o matemático consegue gestar, porque não é, na sua atividade onírica ele foi capaz de criar, é justamente o que eu estou invocando aqui, não é, com vocês, para a psicanálise poder confiar na capacidade do paciente de gestar, desde que você dê para ele, não é, uma determinada condição afetiva para que ele tenha coragem de enfrentar coisas que às vezes ele sabe que são incômodas, são difíceis, mas que para ele passar, não é, para uma outra visão de mundo e tornar outras coisas visíveis, ele talvez vá precisar enfrentar determinadas vistas que são difíceis. Não é? Então a gente dá sustentação. Mas é que isso não quer dizer que a gente está construindo agora uma clínica que é puro holding, que é pura sustentação, que é puro contorno. Não. O que a gente está falando é de uma clínica que tanto pode interpretar enfim, os conteúdos recalcados, porque isso é muito importante, quanto pode também fazer com que novas coisas se formem. Tá? Então aqui a gente tenta encontrar um caminho intermediário, não é, entre as clínicas que são mais paternas, como a clínica freudiana, a clínica kleiniana, a clínica lacaniana, e a gente pegar também aqui, por um lado, não é, da clínica mais materna, que é uma clínica mais winnicottiana, mais bolasiana, não, mas assim, é uma clínica, não é, que permite a gestação. Veja, gente, a gente só pode acreditar na análise se a gente acreditar que existe uma certa gestação em nós de coisas que, às vezes, naquela sessão do dia, você não vai conseguir trazer. Mas você precisa considerar que o que você está fazendo ali, naquela tua repetição, naquele teu reme-reme, que você não aguenta mais falar para o analista e fala, eu não aguento mais falar isso para você, não resolve. Então, mas você está fazendo uma gestação. Isso ainda não está pronto para virar uma forma, não é? Mas quando virar, o bonito disso é que quando vira, muda tudo, sem mudar nada. E eu acho que a grande questão da psicanálise é quando acontece isso, quando tudo parece que mudou, sem que, de fato, as coisas tenham precisado se transformar lá fora. Por exemplo, você não precisou mudar de emprego, não precisou mudar de parceiro amoroso, não precisou mudar de não sei o quê, mas parece que tudo mudou. As intensidades mudaram, aquilo que você sente em relação à tua adolescência mudou. Ou seja, aquilo que não era visível se tornou visível. A tua própria relação com o invisível se tornou uma relação diferente, por quê? Porque agora você confia que aquela coisa que não te aparece agora, talvez te apareça daqui a pouco. Percebe que quando a gente fica desesperado, que a gente tem uma palavra para falar, e aí você diz, mas eu esqueci a palavra que eu ia dizer justamente agora. Tá certo, mas você tem a possibilidade de ficar maluqueando e pensando sobre o que que é essa coisa que você esqueceu e você não vai lembrar, ou você pode deixar, assim, não, eu esqueci, não é? Como diria minha filhinha pequena, ela fala, não tem problema. Ela fala assim, e aí diz, deixa essa coisa lá, que daqui a pouco ela vai aparecer, né? Vai aparecer, e a hora que isso surgir, você pode dizer, olha, minha cabeça pôde gestar alguma coisa. Entende? Então, eu acho muito importante trazer nesse primeiro encontro nosso, não é? Essa ideia que para mim parece das mais úteis, das mais potentes em termos clínicos, porque imaginem só, vocês sentados ali atrás, não é? Atendendo um paciente e vocês poderem relaxar e não ficar pensando só naquilo que está sendo recalcado, que está sendo escondido, porque isso parece um analista meio, né, objeto paranoide, né? Aquele cara que fica ali, tem alguma coisa que você está escondendo de mim, eu vou descobrir. Não, pô, às vezes você quer que ele descubra nada, você quer criar um negócio que não existe, nunca existiu, mas talvez você junto consiga evocar coisas interessantes e fazer boas composições. Para isso é muito importante que ocorra isso, para finalizar agora, gente, que ele está chamando de o par freudiano. O par freudiano, porque ele está dizendo, olha, o Freud fala para a gente da associação livre, mas na opinião do Bolas, o Freud deu pouca atenção à associação livre que a gente faz fora da sessão, na nossa vida acordado, assim, os efeitos da nossa vida onírica enquanto estamos em vigília.
Percebe? Ele fala pouco. Por quê? Porque o Freud não teve tempo de falar tudo o que precisava. Então, é claro, as outras pessoas têm que continuar o Freud, né? O problema é pensar que tem que voltar o Freud só para interpretar o texto sagrado. Daí fica ruim. A mesma coisa com o Lacan, a mesma coisa com a Klein, com o Winnicott, todo mundo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que aquela coisa que você esqueceu, de repente, peraí, deixa minha cabeça gestar esse nome que daqui a pouco, quem sabe, ele nasça. Ou não. Mas está tudo bem. Por quê? Porque você agora não está lutando contra os teus processos gerativos ou generativos. Você está justamente a favor desse processo, confiando nele e dando a possibilidade para que a gente crie uma superfície de inscrição para aquela coisa que até pouco tempo era indizível. Indizível. Por exemplo, vocês vão ter pacientes que vão ter, por exemplo, não é uma pulsão agressiva em relação à figura da mãe. E aí você vai ver que a hora que o paciente ia falar uma coisa agressiva sobre a mãe, ela muda de assunto, é uma resistência. Você pode dizer, olha, eu notei que quando você ia falar sobre sua mãe, você mudou de assunto. Pode, é uma boa às vezes, porque daí você está conduzindo ele para falar um pouquinho mais dessa parte que parece que você não conseguiu. Mas você pode também fazer coisas interessantes, que é, veja só que interessante, né? Você falou isso, depois você falou aquilo, e me vieram uma série de imagens curiosas que eu queria te dizer. Olha, por exemplo, eu pensei isso. Pronto, você pode falar alguma coisa que você pensou para o paciente. E aí o paciente pode pegar isso e usar esse objeto que foi a tua imagem, né? Por exemplo, eu pensei numa moça esperando alguém chegar no restaurante e ninguém chegando. Sei lá. E aí isso está interpretando o quê? Nada. Isso está explicando o quê? Nada. Mas isso está entregando um objeto evocativo. Entende que aqui o analista precisa ser um objeto evocativo para que esse paciente consiga, na dupla associação livre, porque a associação livre do paciente e a associação livre do analista, não é? Um usando o outro como objeto evocativo. Um usando o outro, o analista e o paciente. Olha que coisa louca. Então você usa o paciente para pensar e o paciente te usa para pensar. Agora, vocês concordam comigo que tem pessoas com quem a gente consegue pensar melhor e pessoas com quem a gente consegue pensar muito pobremente? Então, eu acho que também é uma questão ética do analista dizer, olha, tem gente que não me evoca nada e eu não evoco nada. Mas, em geral, isso pode ser, às vezes, uma coisa assim, né? Eu tenho que resolver na minha análise. Mas, às vezes, não. Às vezes, só aquele paciente, ele poderia ter pessoas muito mais evocativas para ele. Então, é ético também que você saiba abrir mão, às vezes, de fazer um trabalho com um paciente, porque ele poderia fazer com outra pessoa que tem um potencial, não é, de composição melhor. Só que, o que eu vou falar para vocês é, primeiro, insistam no paciente, porque se ele resiste num primeiro momento, talvez seja justamente porque você, em toda a sua dificuldade, seja aquele que possa ajudá-lo melhor a pensar em coisas mais difíceis, mas que num primeiro momento não fazem uma boa composição. Percebe? Porque ele encontrou em você justamente aquele ponto doloroso. E bom, isso pode ser interessante, ele vai se fechar num primeiro momento. Você pode ter uma reação terapêutica negativa num segundo momento. Você pode ter uma série de coisas, mas o que a gente quer, não é que o paciente consiga te usar para pensar e que você também possa se aproveitar desse espaço e aí aprender a psicanálise justamente através, não é, dessas possibilidades de composição que a gente, em geral, não é? A gente, em geral, tem uma certa dificuldade de deixar existir. Então, em primeiro lugar, gente, a gente precisa falar menos nas sessões, e é por isso que eu falo para vocês que eu venho da aula, que é porque para poder falar menos para os meus pacientes, porque senão eu fico falando, né, explicando coisas, porque eu gosto. Então, venho aqui, fica tagarelando, para não precisar falar para os meus pacientes, porque se eu falar, eu vou incomodá-los no meio do processo generativo deles. Percebe? Vou incomodá-los porque eles vão estar ali gestando alguma coisa como num sonho, e aí naquele momento em que ele parar e ficar em silêncio, aí eu vou dizer, mas o que está passando pela sua cabeça? Porra, mano, não deixa, se tá passando pela cabeça, ótimo. O que não pode, é claro, às vezes tem silêncios que são silêncios totalmente vazios, angustiados, né? Uns silêncios que você aí precisa dar um certo contorno. Mas é que, na maior parte das vezes, principalmente com os pacientes neuróticos, eles vão estar num silêncio que é
Hum, hum, não sei o que dizer. Não saiba. Vamos gestar essa ideia juntos, e aí, a hora que ela precisar aparecer, ela aparece ou não. Agora, vocês entendem que fazer isso com o paciente, dar esse exemplo para o paciente que é, calma, a gente não precisa aparecer agora a imagem na sua cabeça. Tá tudo bem você não ter o que falar agora. Você está, no fundo, transmitindo para ele a ideia de, vamos confiar no teu processo de formação de imagens, nos teus processos oníricos, vamos confiar no teu sonho. Você está ensinando o paciente a sonhar, percebe? Porque sonhar é justamente você se abandonar ao trabalho, não é das tuas criações, das tuas criações formais, percebe? Então, às vezes, gente, vocês, se forem artistas, vão surgir com aquela música que vocês vão fazer, com aquele quadro que vocês vão pintar, com aquele... Se vocês forem, talvez, psicanalistas, vocês vêm com, nossa, finalmente aquele dia, parece que o paciente se tornou outra pessoa para mim. Aconteceu uma coisa louca, e aí ele parece que ele se tornou outra pessoa para ele também. Loucamente, por quê? Bom, talvez vocês tenham conseguido gestar alguma coisa juntos, né? E eu acho, gente, que essa era a ideia que eu queria passar hoje. A gente tem muita coisa nesse curso, mas eu espero que tenha sido útil, interessante, ou, enfim, que tenha gente, né, tenha servido para alguma coisa, né? Porque se vocês não concordaram, também tá bom, porque daí vocês podem usar isso para discordar e para aumentar a consistência das discordâncias de vocês. Mas entendam como vocês conseguem usar qualquer um dos autores que vocês já gostam, acrescentando o Bolas, percebe? Você não precisa dizer, eu sou agora, ou ter que escolher, porque se eu gosto do Lacan, não dá pra... Cara, você pode fazer a tua composição, porra, isso que é o importante. Né? Então, eu estou convidando vocês justamente para essa aventura aí, e eu acho que vai ser muito legal, tanto com o Bolas, quanto depois com o Ogden, quanto depois com o nosso terceiro autor, que eu estou na dúvida se eu vou fazer sobre o André Green, que é um autor maravilhoso, mas que é um autor que talvez eu tenha que fazer um curso inteiro para ele, ou se eu vou fazer com a Pierre Lanier, que é uma autora incrível também, que vocês vão gostar demais e que eu tenho lido muito. Então, Bill também, mas que Bill já é um outro clássico, né? Eu acho que Bill a gente pode ficar semestres, assim. Então, quero também trazer o aprender com a experiência e tal, mas aprender da experiência, né? Mas agora tô assim, talvez a Pierre Lanier na terceira, mas a gente tem bastante tempo para conversar sobre isso. Agora, gente, vamos almoçar, porque eu sei que tô tirando o almoço de vocês aqui até essa hora, tá bom, gente? Um grande abraço para você. Que bom, Rita, que bom que você gostou, que bom que vocês gostaram. Pessoal, um abração, então, até a semana que vem, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, gente.